Oi gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 1, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula é de resolução de exercícios. E todas as questões que irão ser trabalhadas são as questões do livro de vocês. A primeira questão que nós iremos resolver é a segunda questão da página 112. Ana trabalha como caixa na loja Legal, que vende cada camiseta por R$15. Ana calcula o valor Y a ser pago pelo cliente em função do número de camisetas que ela compra. Qual é a lei de formação dessa função? Vamos lá. Essa questão só quer que a gente escreva qual é a função que representa o total de dinheiro arrecadado em relação à quantidade de camisas produzidas. Então, eu vou dizer que o meu Y é o nosso lucro, certo? O total que foi o total de lucro relacionado ao tanto de camisas. Eu vou dizer que o nosso X é a quantidade de camisas vendidas. Quantidade de camisas vendidas. Eu sei que uma camisa vende, a R$15. Sabendo dessas informações, que é muito importante que vocês anotem antes de começar a resolução, eu vou resolver. Eu sei o seguinte, eu sei que o meu lucro, que é o Y, vai estar em função da quantidade de camisetas. Cada camiseta é R$15. Então, se eu vender X camisetas, vai ser 15 vezes X. Então, a nossa lei da função é que Y é igual a 15x. O lucro vai ser R$15 vezes a quantidade de camisas vendidas. Se eu vender 5 camisas, o meu lucro vai ser 15 vezes 5. Se eu vender 20 camisas, o meu lucro vai ser 15 vezes 20. Então, a lei da função é que Y é igual a 15x. Agora, dando continuidade, vamos para a próxima questão, que é a questão 5 da página 113. Vocês precisam ter bastante atenção. Essa questão é ótima para vocês trabalharem os conceitos básicos da equação do primeiro grau. Complete a tabela e escreva a lei de formação que relaciona X com Y. E eu vou acrescentar mais uma coisa nessa questão. E vamos construir o gráfico também, certo? A gente tem aí 3 valores de X e 3 valores de Y. E precisamos encontrar aí mais 5 valores de Y em relação com esse X que eles nos forneceu. O primeiro passo que nós iremos fazer é escrever essa tabelinha aí, para ela servir como base aqui durante nossa resolução. Eu vou fazer ela em pé, certo? Mas é a mesma coisa. São os valores de X e os valores de Y que ele forneceu. Ele só forneceu o primeiro, o segundo e o terceiro, certo? O restante, esses outros 5, nós precisamos descobrir os valores de Y. Vamos lá. O primeiro passo é descobrir qual é a lei de formação dessa função. Então, vamos lá. Para isso, nós precisamos utilizar os pares ordenados que a questão nos forneceu. Lembrando, o par ordenado é o X e o Y. Nós temos aqui nosso primeiro par ordenado, menos 2 e 1. Vamos utilizar ele. Eu sei que função de X é igual a X mais B. E eu sei que função de X é igual a Y. Então, Y é igual a X mais B. Eu sei que quando o X é menos 2, o Y é 1. Então, nesse nosso primeiro passo, quando o Y é 1, nós temos isso.
esse par ordenado, y igual a 1 e x igual a menos 2. Vou deixar aqui vou trocar de lugar só para deixar visualmente melhor. Vai ficar menos 2a mais b é igual a 1. Agora vamos pegar outro par ordenado. Para quem não entendeu, eu só fiz substituir. Nosso primeiro par ordenado é o menos 2 e o 1. Então, eu sei que a função de x é ax mais b, que esse é o esqueleto de qualquer função de primeiro grau. Então, eu sei que função de x é igual a y. Então, eu tenho que y é igual a x mais b. Eu sei que o x, o primeiro par ordenado, o x é menos 2 e o y é 1. Eu só fiz substituir. Aonde tem y eu coloquei 1 e aonde tem x eu coloquei menos 2. A vezes menos 2, menos 2a mais b é igual a 1. Eu só fiz trocar de lugar para ficar visualmente melhor. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro par ordenado, que é o menos 1 e o 2. Eu sei que y é igual a x mais b. O y é 2 nesse par ordenado e o x é menos 1. Então, eu tenho a vezes menos 1, menos a mais b é igual a 2. Vou fazer agora a mesma coisa com o nosso terceiro par ordenado que a questão nos forneceu, que é o 0 e o 3. Eu sei que y é igual a x mais b. O y é 3 e o x é 0. A vezes 0 mais b. A vezes 0, 0. b é igual a 3. Então, nós temos essas duas funções aqui e nós temos que b é igual a 3. Nós já descobrimos o valor de b, então fica bem mais fácil resolver. Vamos agora descobrir só o valor de a, já que eu já sei o valor de b. Podemos pegar qualquer uma dessas funções. Vamos pegar essa daqui. Menos a mais b é igual a 2. Então, menos a mais 3 é igual a 2. Vamos passar o a para o outro lado para ele ficar positivo e o 2 para esse lado. Vai ficar 3 menos 2 é igual a a. 3 menos 2, 1. Então, a é igual a 1. Então, eu sei o valor de b e também sei o valor de a. Então, agora eu vou escrever a minha lei da função, que é o seguinte: eu sei que qualquer função vai ser função de x é igual a x mais b. Vou substituir os valores que eu encontrei. Então, eu vou ter que função de x, o nosso a é 1, é igual a 1 vezes x mais b, que é 3. Então, nossa função de x, 1 vezes x, x mais 3. Função de x é igual a y. Então, nosso y é igual a x mais 3. Encontramos a nossa lei da função, que y é igual a x mais 3. Sabendo disso, agora nós vamos encontrar os outros valores de y. Vou escrever aqui a nossa função para deixar ela aqui anotada. A lei da função que nós descobrimos é que função de x é igual a x mais 3. Utilizando essa função, nós iremos encontrar os outros valores. Aqui, ó, quando x for 1, o y vai ser quanto? Quando x for igual a 1, o y vai ser igual a quanto? Eu sei que y é igual a x mais 3. Então, o y vai ser igual a 1 mais 3. Logo, o y vai ser igual a 4. Então, quando x for 1, o y é 4. Vamos fazer a mesma coisa para os outros x. Quando x for igual a 2, o y é igual a quanto? Eu sei que y é igual a x mais 3. Então, y vai ser igual a 2 mais 3. Então, nosso y é igual a 5. Então, quando x for 2, o y é 5. Agora, vamos fazer para quando x for igual a 3. Eu sei que y é x mais 3. Então, y vai ser 3 mais 3. Então, nosso y é igual a 6. Então, quando x é 3, o y é 6.
Agora vamos dar continuidade para quando x for 4. Quando x for 4, o y vai ser quanto? O y vai ser igual a 4 mais 3. Então, o y é igual a 7. E agora, por último, quando x for igual a 5, o y vai ser 5 mais 3. Então, nosso y vai ser igual a 8. Agora, vamos observar o seguinte, uma observação aqui. Eu tenho essa função, y é igual a x mais 3. Esse gráfico vai ser crescente ou decrescente? Para isso, nós precisamos analisar o a. O a é igual a 1, certo? Então, o a ele é maior do que 0. Então, ele é positivo. Então, o nosso gráfico ele vai ser crescente. O que significa isso? Que à medida que a aumenta, que x aumenta, o y também aumenta. Agora vamos construir o gráfico com base aí nos dados que nós obtemos. O meu gráfico sempre vai ser no plano cartesiano. O plano cartesiano tem sempre a mesma estrutura. A gente tem o eixo y e nós temos o eixo... Deixa eu só consertar aqui. Nós temos o eixo y e nós temos o eixo x. Agora vamos botar os valores de x e de y. Eu tenho menos 2, eu tenho menos 1, eu tenho o zero que eu não preciso colocar, 1, 2, 3, 4 e 5. E nos de y, eu tenho 1, 2, vou ter que dar uma aumentada aqui, 2, 3, 4, 5. Eu vou ajeitar o gráfico para poder ter mais espaço, para não ficar muito imprensado. Só um instante. Y e x. Eu tenho menos 2 e o menos 1, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui no y eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nosso eixo y. Agora vamos lá fazer as ligações. Quando o x é menos 2, o y é 1. Então, eu vou ligar o 1 e o menos 2. Primeiro ponto. Quando o x é menos 1, o y é 2. Então, nosso segundo ponto. Nosso próximo ponto. Quando o x é 0, o y é 3. Então, o ponto fica em cima do 3y. Quando o x é 1, o y é 4. Vamos fazer a ligação. Perdão. Perdão aí pelas linhas tortas. Quando x é 2, o y é 5. Era para ficar bem reto. Imaginem que está bem reto. Quando o x é 3, o y é 6. Quando é 4, é 7.
e quando é 5 é 8. Agora vamos só ligar os pontos. É para uma reta ficar bem... A reta é para ela ficar bem reta. Porém, como o gráfico aqui não está visualmente bem retinho, então a reta não vai ficar como deveria ser. O gráfico aqui ele é só representativo. Só para a gente ter uma ideia, certo? O gráfico ficaria assim. Então, ó, essa questão serviu para a gente rever todos os conceitos que nós havíamos estudado, certo? E a gente encerra a nossa aula de hoje. Nós vimos os principais conceitos que a gente vem estudando, deu para trabalhar bem nessas questões. E se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal da escola no YouTube para vocês terem acesso a todas as aulas e assistirem quando e onde quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!